Olá, aqui é o Vitor Lochin Nogueira, da cadeira de Direito Processual Civil. Gostaria de começar o trabalho e espero que o professor goste. Prazos processuais, né, como regra, são fixados pelo legislador. Em determinadas situações é facultado pelo julgador. No caso concreto, e a fixação para determinado prazo em outros casos não são fixados nem pelo juiz nem pelo legislador. Nesse caso, o prazo é determinado para 5 dias. No processo, os prazos processuais são aplicados de acordo com um período determinado legalmente para as partes realizarem ações dentro de um processo judicial. No novo CPC, o sistema de contagem de prazos está previsto no artigo 219 e começa a partir do primeiro dia útil após a publicação da intimação e inclui o dia do vencimento, sempre em dias úteis. É importante acrescentar que, de acordo com a instauração da ação e da contestação, é que os prazos são fixados. Os prazos consistem no lapso de tempo em que o ato processual pode ser validamente praticado. É delimitado por dois termos, termo inicial e termo final. São os períodos de tempo fixados por lei, pelo juiz ou pela convenção das partes, num litígio. Os prazos são realizados nos prazos prescritos em lei e é considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. O juiz proferirá os despachos no prazo de 5 dias, as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias e as sentenças no prazo de 30 dias. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. De acordo com o artigo 226 do CPC, julgadores também devem obedecer a prazos dilatórios e as partes devem obedecer aos prazos como condiz o princípio peremptório. Com relação à diferença entre a fixação do prazo e o cômputo do prazo, temos que a fixação do prazo é constituída pela intercepção e pela suspensão dos prazos processuais, que são, esses últimos, o prazo computado novamente do zero, e o prazo do cômputo a partir do momento em que parou. Com relação ao cômputo do prazo, o artigo 224 do CPC define-o criteriosamente, e os prazos podem ser fixados em horas, em dias, em meses, anos, enfim. Devem ser os prazos em dias, sempre dias úteis. Salvo disposição legal expressa em sentido contrário, excluirá do cômputo o dia do começo do termo inicial e inclui o termo final como prazo. Preclusão é quando há a perda do direito de realizar determinado prazo processual. Existem 3 tipos de preclusão: a preclusão temporal, a consumativa e a lógica. E o direito de recorrer é perdido após passarem os prazos. E ressalto que o dia do começo não é computado. Quanto às possibilidades de dilações, os prazos podem ser estes dilatórios ou peremptórios, fixados em normas dispositivas ou sendo prazos indicados por lei. Bom, temos que sábados e domingos e feriados não são dias úteis, certo? Portanto, não constam para a consecução válida dos dias dos prazos. De acordo com o artigo 231, inciso 5º do CPC, dia útil, o dia a partir do qual conta para o prazo é o dia útil seguinte ao dia do começo, que se conta como início do prazo para que a consulta se dê. O juiz possui a função de examinar se o serventuário excedeu, em motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei, concedendo então as devidas providências, havendo multa correspondente à metade do salário mínimo e a perda de direito de vista fora do cartório, havendo por essas
e outras divisões legais de funções legais e judiciais, havendo consequências processuais em que os prazos se dividem em próprios e impróprios, podendo haver preclusão em caso de os prazos não serem obedecidos. Com relação ao dia do começo, só será computado se, e somente se, haver a previsão legal, e o dia computado será o dia da publicação. Todo ato deve ser tramicizado, e a tendência é ser tudo elaborado eletronicamente, sendo os prazos das partes sempre preclusivos disponíveis. Para finalizar, me refiro à finalização do prazo processual no ano em que suspende-se seu curso nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. E assim finalizo a gravação. Muito obrigado.